Então, boa noite, pessoal. 8h21, do dia 3 de novembro de 2021. Estamos começando o nosso encontro semanal 5. Eu faço uma confusão desses 5. Boa noite, Aldaiana. Seja bem-vinda. Seja bem-vindo todas. Então, vamos continuar, pessoal. Nós estamos bem adiantados no conteúdo, tá? Essa é a parte boa da coisa. Vamos lá. Minimiza esse aqui. Minimiza. Bom, na aula passada, nós falamos da decadência, né? Que é a perda do direito de reclamar. Nós vimos que, normalmente, o pessoal chama de garantia legal, tá? Mas o termo técnico é decadência. E nós aprendemos que a garantia, a decadência, né, dos bens duráveis conta 90 dias, a partir do momento que aparece o defeito, e dos bens não duráveis, 30 dias. Tá? E aí nós terminamos nesse slide aqui, né, que são o que é que interrompe a contagem do prazo. Né? E expliquei a diferença entre a interrupção e a suspensão de prazo. Quando a gente fala no direito de interrupção, significa que você para o prazo onde ele estiver e depois que aquele fato que interrompe cessou de existir, o prazo volta a contar do início. Já na suspensão, não. Quando aquele fato que suspendeu a contagem do prazo cessar, aí o prazo continua da onde ele parou até chegar ao final. Essa é a diferença, basicamente. Tá? Então, normalmente, quando você... Existem duas situações que interrompem o prazo da decadência. Primeiro é de uma reclamação que o consumidor tenha feito perante o consumidor de serviço até que ele responda negativamente. Tá? Então, durante esse período, o prazo está interrompido. Tá? Até que ele diga não, a hora que ele falar não, aí volta a contar o prazo. Ok? E aí tem alguns casos em que o Ministério Público, que atua na defesa dos direitos coletivos dos consumidores, instaura um inquérito civil para averiguar se um determinado produto vem com um defeito de fábrica que pode causar um acidente de consumo. Então, enquanto esse inquérito civil estiver instaurado e tramitando, no momento que ele instaurar, ocorre a interrupção do prazo, mesmo que você não fique sabendo, amanhã depois você descobre, opa, então eu tenho direito de reclamar. E volta a contar a partir do momento, ele volta a contar do início a partir do momento que esse inquérito civil se encerra. Normalmente, quando isso acontece, como resultado, nós temos aqueles famosos recalls, né? Que é quando uma fábrica chama os consumidores de um determinado veículo, de uma determinada televisão, uma máquina de lavar roupa, seja lá o que for, compareça na assistência técnica para trocar uma peça sem custo nenhum. Tá? Que é o chamado recall. Tá? Tranquilo? Então, foi aqui que nós paramos na nossa última aula, só estou dando uma relembradinha. Então, vamos para frente. Bom, aqui é prescrição, tá? Ali eu falava do direito de reclamar, de buscar uma assistência técnica, tá? Ou seja, a decadência, ela incide sobre a qualidade do produto, vamos dizer assim, sobre a sua funcionalidade, sobre a sua capacidade de permitir que o consumidor possa usufruir daquele bem que ele comprou, tá? Então, isso é o que nós chamamos de decadência. Já a prescrição é uma outra coisa. Tá? Ela vai atingir o direito de você buscar a justiça para ver um direito teu, para postular um direito teu decorrente de uma relação de consumo, seja por perdas materiais, seja por danos morais.
tá? Tranquilo? Neste caso, você tem até 5 anos para propor uma ação buscando a reparação de um dano, seja ele ao nível material, que é em espécies, despesas, perdas e danos, né? Lucro cessante, esse tipo de dano, né? Que é o dano material, e dano moral, tá? Então, eu criei um exemplozinho aqui só para explicar melhor a diferença entre vício e defeito, que o vício vai incidir em cima da garantia, né, que é a da decadência, e o defeito é com relação às consequências decorrentes desse vício. Tá? Então, eu fiz aqui, ó, a diferença entre vício e responsabilidade por fato, né, ou por um acidente de consumo. Para exemplificar a diferença entre um e o outro, imaginemos que o consumidor comprou uma cartela de pilhas para utilizar um equipamento eletrônico, e por razões que você desconhece, então logo colocou a pilha dentro do equipamento, a mesma explodiu e queimou o seu rosto. O prazo para reclamar sobre o vício de fabricação da pilha é de 30 dias, por se tratar de bem não durável, decadência. O prazo para postular as reparações pelos danos materiais, despesas com médico, remédios, internações hospitalar, etc. E morais, cicatriz, abalo psíquico, é de 5 anos, que é o que a gente chama de prescricional. Alguém tem dúvida? Ficou com alguma dúvida? Ou ficou bem claro essa explicação? Olha agora, ou cálice para cima. Bom, então, pelo visto, ficou bem explicado. Desconsideração da personalidade jurídica. Tá? Acho que eu quero perguntar. Pô, pode perguntar. Ai, esse negócio da pilha ter explodido aí, no caso, é um vício e não um defeito? A gente fala o vício porque ele é interno. Tá? Só por isso. Mas, entendeu? E o defeito foi na fabricação. Tem um áudio aí que não é o meu. Deixa eu ver. Eu já descobri o que é. Rapidão. Quer ver? Participante, Ana Flávia. A bola bate no corpo para depois tocar a mão, porque senão se marca a penalidade. E eu não estou conseguindo mutar ela. Respeitou a decisão de campo e corretamente. E ela está lá no futebol, não sabe agora. Agora não consegui mutar. O futebol lá tá bom, né? Deu um problema lá com o juiz. Tá? Bom, então, assim, eu posso até melhorar aquele slide lá, tá? Deixa eu só parar aqui um pouquinho e dar um pulo aqui e resolver isso. Porque eu pensei assim, essa questão de vício seria uma coisa igual assim, o retrovisor do para-brisa do carro, limpa-vidro do carro não está funcionando. É um vício, porque ele não me causa prejuízo. Mas, por exemplo, o freio não veio de fábrica ruim, então ele é um defeito, ele me causa risco, né? É mais ou menos isso? Aqui, ó, mudei aqui agora. Agora nós vamos, eu vou te mostrar aqui. Somente agora. Repete sua pergunta, que eu estava absorto lá e eu acabei não prestando atenção. Me desculpa. Você falou do para-brisa. Se eu tenho um para-brisa, a borrachinha do limpa-vidro ela não tá legal. Então, ela é um vício, porque ela não me dá risco, não me põe em perigo a minha vida, porque eu posso trocar. Mas, por exemplo, um freio do carro tá estragado, não tá funcionando. Então, ele é um defeito, porque ele põe em risco a minha vida. É mais ou menos isso a diferença Não, de vício e defeito? na verdade, o autor usa essa expressão e eu usei a mesma expressão dele, mas eu melhorei aqui, tá?
Eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, eu mudei agora, malandramente. Agora eu coloquei diferença entre vício e acidente de consumo. Tá? Porque o vício, eu posso, por analogia, achar que é um defeito também. Na verdade, ele é um defeito. Né? Eu tinha copiado de um autor e a sua pergunta me fez eu repensar. Tá? Então, está aqui. Acidente de consumo quando eu falo responsabilidade por fato, entenda, acidente de consumo. Tá? Então, agora aqui fica exatamente a mesma explicação. Tá? Eu só mudei aquilo que estava aparecendo como defeito para acidente de consumo para fazer uma diferença bem explícita. Tá? Tranquilo? Então, esse caso teu aí, o vício e o defeito, eles vão ser a mesma coisa. Tá? A única diferença é que quando a gente usa essa expressão de vício, porque o defeito é não aparente, é interno. Tá? Não dá para você saber. Né? Você comprou a pilha, você não sabia que o defeito está ali dentro. Então, quando esse defeito ele é interno, ele é oculto, a gente chama isso de vício. Tá? E, na verdade, a expressão assim mais técnica, ela é herdada lá do Código Civil. Se chama vícios redibitórios. O dia que vocês virem essa expressão aí, significa defeitos ocultos. Tá? Então, basicamente é isso. Então, aquilo que eu falei no começo do semestre, vai ter muitos conceitos que nós vamos usar aqui que a gente herda lá do direito civil. Tá? Porque eles andam muito parelhos. Né? A essência da responsabilidade, tanto no Código Civil quanto nas relações de consumo, a questão das obrigações, o conceito de direito, de dever, quem é credor, quem é devedor, eles são muito similares. A única questão é que o Código de Defesa do Consumidor ele dá um destaque especial, considerando que o consumidor, que é um dos agentes envolvidos no elo obrigacional, ele é o elemento permanentemente vulnerável. E aí ele precisa de uma proteção diferenciada que ele não teria lá no Código Civil. Tá? Então, basicamente é isso. Bom, agora vamos falar da desconsideração da personalidade jurídica. A primeira coisa que nós temos que levar em consideração é que isso se aplica às pessoas jurídicas, tá? De direito privado. Ok? Então, esse é um instituto que incide às pessoas jurídicas, PJs, né, de direito privado. Não se aplica às pessoas jurídicas de direito público. Tá? Então, esse é um macetinho que a gente tem que tomar cuidado. Ok? Quais são as consequências que decorrem quando o juiz, né, resolve declarar a desconsideração da personalidade jurídica de uma empresa privada? Tá? Primeiro que tem que se tratar de uma relação de consumo, ou seja, essa empresa privada, ela é uma prestadora de serviço, ela é uma fornecedora de produto, ela faz os dois. Presta serviço e fornece produto, tá? No mercado de consumo. Tá? E aí, o que acontece? Existe uma regra lá do direito civil, tá? Que as empresas de responsabilidade limitada, tá? Vou usar essa expressão aqui para destacar para vocês. Tá? Responsabilidade
limitada. Tá? Tradicionalmente, houveram algumas mudanças, mas tradicionalmente, os sócios respondem pelas obrigações até o limite de suas cotas sociais. Tá? Professor, o que é isso? É o seguinte, vamos imaginar que a empresa tenha um capital social de R$100.000, tá? E tenha 5 sócios, certo? Então, o sócio 1, ele integralizou R$45.000. Cada R$1 corresponde a uma cota. O S2 integralizou R$25.000. O sócio 3 integralizou R$10.000. 70. O sócio 4 integralizou R$22.000. Tem 60, 70, 82. E o sócio 5 integralizou R$18.000. Então, cada um deu isso aí e informou o capital social da empresa. E essa empresa foi condenada por conta de um acidente de consumo no valor de, aqui, ó, condenada em indenizar alguém, um consumidor, R$150.000. Tá? Se ela não tiver dinheiro em caixa para pagar, tá? Cada sócio vai arcar com as suas cotas sociais. Então, o consumidor vai lá e vai catar do S1 R$45.000 em cotas sociais até formar R$100.000. 50 ele perde. Tá? Por quê? Exatamente porque a essência a essência da responsabilidade limitada é que a responsabilidade dos sócios estão limitados àquilo que ele integralizou. Mas o que acontece? É óbvio que o sócio 1, quando ele botou R$45.000 lá, ele tem outro patrimônio. Ele pode ter carro, pode ter casa, pode ter outra empresa, entendeu? Bom, quando ocorre lá no processo judicial que está discutindo exatamente essa condenação, que resultou essa condenação de R$150.000, e ficar caracterizado que a pessoa jurídica abusou do seu direito de defesa, começou a entrar com um monte de recurso que era só para perder tempo, que a gente chama de procrastinatório, excesso de poder, né? Começou a majorar as despesas para o lado do consumidor, pedindo perícias caríssimas, ou comete algum ato que é contrário à lei, que tem a lei que diz que não pode fazer, né? Ou foram praticado um fato, um ato ilícito, ou ainda viola os estatutos do contrato social. Eu vou apagar isso aqui só para ficar melhor. Tá? Viola os estatutos do contrato social. Então, quando você lê o estatuto social, o contrato social da empresa, mas eles não podiam estar vendendo esse tipo de produto. Não está no KNAI dele. Tá? O juiz pode desconsiderar a personalidade jurídica. Tá?
Tranquilo? Então, o que vai acontecer? Além de pegar os R$45 mil do sócio 1, na condenação, na execução da sentença, o juiz pode chegar no patrimônio pessoal dos sócios até a satisfação da condenação, que naquele caso era 150 mil. É isso que os efeitos práticos da desconsideração da personalidade jurídica. Tá? Então, você foi condenado, você não começa a achar patrimônio dele, ele começou a esconder, tirou dinheiro da conta, tirou os carros do nome da empresa, começou a esconder patrimônio. Você fala, excelência, ele tinha carro, agora sumiu com os carros. Está aqui foto que ele tinha carro da empresa, ele sumiu com todos os carros, você não acha mais nada. Aí você requer, é o abuso de poder, você requer a desconsideração da personalidade jurídica e vai para o patrimônio pessoal dos sócios. Aí fica mais fácil para você cumprir, executar a sentença. Tá? Também pode ser caracterizado, o juiz pode deferir a desconsideração da personalidade jurídica se houver pedido de falência ou de insolvência, que hoje chama recuperação judicial, né? Ou ele simplesmente fecha a porta e encerra a atividade que ele estava fazendo, né? Olha, ele estava aqui, agora ele sumiu, ele não está mais nesse endereço, não sei para onde foi parar essa empresa. Aí você requer a desconsideração, tá? Tranquilo? Então, esse é os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica. Ok? Então, quem é PJ, fique esperto. Se estiver no mercado de consumo. E se o PJ criar uma hold? Pega todo mundo. Pega também? Pega todo mundo. Tá? O que eles faziam é aquela SPE, né? Sociedade de Propósitos Específicos, né? Exatamente para não pegar toda a hold. Tá? Você cria uma pessoa jurídica com um propósito específico. Ele cumpriu o propósito, automaticamente ele extingue e dá baixa. Tá? Então, é o que as grandes incorporadoras fazem. Ele vai construir um edifício, ele cria uma PJ com o mesmo nome dela, tal, mas é uma SPE. Aí, na hora que entregou, saiu o habite, ela encerra aquela atividade, né, dá baixa no CNPJ e ela deixa de existir. Tá? São as SPEs. Tá? Já dei uma dica para você aí, hein? Já vou querer cobrar consultoria. Quem mandou dar aula para gente curiosa, agora aguenta. Acho que é Sociedade de Propósito Específicos. Mais ou menos isso. Chama SPE. Tá? Então, cumpriu o propósito, que é o objetivo dela, que está lá específico no seu estatuto social, dá-se baixo no CNPJ, óbvio, recolhe todos os tributos, se tiver, pega negativo com fundo de garantia, INSS, negativo de todos os tesouros, dá baixo no CNPJ e acabou, ela deixa de existir. Tá bom? Beleza? Bom, práticas comerciais. A gente já viu lá atrás que todas as vítimas, né, do acidente de consumo se equiparam ao consumidor. Da mesma forma, todos os consumidores e todas as pessoas determinadas ou não expostas às práticas comerciais de fornecedores de produtos e prestadores de serviços no mercado de consumo também se equiparam aos consumidores. Ok? Tranquilo? Isso aqui vai falar, então, aqui já eu não falo mais de acidente de consumo, eu falo de práticas comerciais. Tá? A Flávia chegou aí. Beleza, então vamos para frente. Então, primeira coisa, oferta. Tá? A oferta, gente, é tratado no Código de Defesa do Consumidor como uma antecipação de cláusula do contrato de consumo. Tá?
A gente chama isso de declaração unilateral de vontade. Então, a oferta ela é tratada no Código de Defesa do Consumidor como uma declaração unilateral de responsabilidade. Tá? Então, quando alguém faz uma oferta, ela fica vinculada a cumprir essa oferta. Tá? Beleza? Aliás, eu falei, deixa eu voltar lá e arrumar uma questão de vontade. Certo, é de vontade. Porque quando você manifesta a sua vontade, você gera efeito jurídico. Tá? Tranquilo? Então, a oferta, por ser uma declaração unilateral da vontade do fornecedor ou do prestador de serviço, obriga ele a cumprir aquilo que ele declarou. Tá? Tranquilo? Então, é o que está lá no artigo 30. Toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada, divulgada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que fizer veicular ou dela se utilizar dessa oferta, né, e integra o contrato que vier a ser celebrado. Tá? Por isso que quando você chega numa gôndola do supermercado e você vê o preço lá, aí quando o preço, vamos supor, R$2,50. Quando você chega no caixa, está lá R$2,80. Não, mas lá na gôndola está R$2,50. Eles abaixam o preço. Eles são obrigados a cumprir aquela oferta. Tá? Óbvio que se tiver R$2,80 lá na gôndola e você chegar no caixa e tiver R$2,50, você paga R$2,50 porque é mais vantajoso para o consumidor. E está tudo certo. Ok? Tranquilo? Então, vamos para o último. Gente, qualquer dúvida, qualquer pergunta, abra o microfone aí e façam, tá? Continuamos com a oferta, tá? Bom, as ofertas, elas devem trazer dentro de si informações corretas, claras, precisas, não pode ser duvidosa, ostensiva, ou seja, você tem que ver, tem que ser muito fácil para você ver. Né? A própria forma como eu escrevi oferta é um exemplo de ostensivo. Você vê que ela destaca ali a palavra dentro do slide. Então, isso é uma forma ostensiva de você falar. De você colocar alguma coisa, veicular alguma coisa. E em língua portuguesa, porque é a língua pátria. Sobre suas características, sobre suas qualidades, qual é a sua quantidade, o que está na sua composição, né? Principalmente quando se tratar de remédios e alimentos por conta de reações alérgicas e contraindicações, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, tá? Bem como sobre riscos que apresentem à saúde e segurança dos consumidores, mesmo se tratando de produtos refrigerados. As mesmas deverão ser gravadas, ser impressas de forma indelével. O que é indelével? Alguém sabe me explicar? Deve ser legível, não? Legível vai ser essa parte aqui, quer ver? Ó? Essa parte aqui eu poderia colocar legível. Esta com esta, essas duas juntas. Porque também se for em chinês você não lê. O que vocês acham que é indelével? Tio Google.
que acontece? Esses produtos que são refrigerados, normalmente, dentro do refrigerador, tem muita umidade. Então, tudo que tiver relacionado à oferta e ao rótulo não pode sumir, esmaecer, desaparecer, porque ficou úmido, porque molhou. O indelével é exatamente isso. Tem que ser resistente à variação de temperatura e de umidade. Entendeu? Ficou claro agora? Se você lavar, ele não vai sumir, não vai desaparecer. Esse é o indelével. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. É que eu não estou vendo o rostinho de vocês, por isso que eu tenho que estar perguntando. Práticas comerciais. Tá? Agora já não estou mais falando de oferta, estou agora das práticas comerciais. Aliás, eu continuo falando de oferta. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma oferta. Promoção do dia. Na compra de uma peça de bacalhau campeão legítimo, grátis, uma coxa branca. O que é uma coxa branca, eu não faço a menor ideia, mas essa é uma oferta. Tá? Isso aqui é oferta. Né? Eu não sei o que está escrito aqui embaixo, ó. Sinceramente. Esse negocinho pequenininho aqui, eu não sei. Tá? Mas, ó, Telecine, grátis por 3 meses, de R$ 69,90 por R$ 49,90. Agora, aqui deve ter alguma cláusula condicionante aqui, aí, que é a malandragem. Tá? A malandragem. Isso aqui é 1900 bolinhas. Aqui, ó. Lá no Davis Coifer, 75% de desconto. Então, chegou lá. Ah, não, mas era só... Não, você não disse que era só os curva. Está dizendo que aqui dentro tudo é 75% de desconto. Então, eu quero desconto. Continuamos na oferta. Isso aqui é com relação ou a produtos que são descontinuados, né? Ou a produtos importados. A questão da assistência técnica, ela é muito importante. Tá? Então, veja que a oferta ela não se refere apenas tão somente no oferecimento de um produto ou de um serviço, mas também está relacionado a uma obrigação que a gente chama de obrigação subsidiária de quem fornece produto ou serviço. Tá? Qual é a obrigação subsidiária? Assegurar que o consumidor usufrua do produto comprado. Tá? E, normalmente, esses produtos são bens duráveis. Então, se você está comprando um carro, você quer usá-lo por muitos anos. Certo? Não importa se ele é fabricado no Brasil, se ele é importado. Eu fui na concessionária, eu comprei, existe uma obrigação subsidiária da concessionária que é de garantir que eu consigo usar o carro. Que na hora que eu precisar de uma peça de reposição, porque as peças estragam, é normal, ele tem que assegurar que eu vou ter pressa para conseguir fazer a manutenção do carro. Ou do bem durável, pode ser uma televisão, uma geladeira, o que for. Ok? Tranquilo? Então, é o que está dizendo ali no artigo 32 do Código de Defesa do Consumidor. Então, mesmo depois que cessar a produção, o que é o Código de Defesa do Consumidor? Você tem que manter, por um período razoável, peças de reposição para as manutenções. Tá? E aí, como o Código de Defesa do Consumidor
Eu não sei o que eu dizer. Sumiu. Gente. Aqui. Como o Código de Defesa do Consumidor ele usa essa expressão aqui, ó, por período razoável de tempo, normalmente, quando o legislador usa essa expressão, ele está dizendo, o Poder Judiciário defina você, através da sua jurisprudência, ou seja, dos seus julgados reiterados, repetidos, o que é um período de tempo razoável. Tá? Então, como ele não fixou aqui, ele deixa para o Judiciário fixar isso, o que seria um período razoável. Normalmente, o Judiciário leva em consideração assim, olha, normalmente, quanto que um brasileiro de 2021 usa o carro? Em torno de 8 anos. Então, eu tenho que assegurar a oferta de peça por pelo menos 8, 9 anos. Antigamente, usava por 20 anos. Então, 20, 22 anos é razoável. Tá? E óbvio que daí existe uma estratégia, né, dos fabricantes e dos importadores e das concessionárias. Você vai diminuindo o estoque, você vai mantendo. Por quê? Porque os carros vão estragando, vai pegando fogo, vai deteriorando. Então, a quantidade de carros, eu vendi 1 milhão de carros em 2021. Daqui a 8 anos, desses 1 milhão, se tiver uns 10 mil, é muito, mas mesmo assim eu tenho que 10 mil não, pelo menos uns 900 mil, 10 anos, hoje o carro dura 10 anos. Mas daqui a 20 anos, daquele 1 milhão que eu vendi em 2021, há 20 anos atrás, deve ter, sei lá, 20 mil no máximo rodando no Brasil. Então, eu vou garantir peça para isso. Aí passou disso, você não garante mais, aí a pessoa tem que se virar para fabricar a peça. Tá? E tem gente que fabrica peça, tá? Normalmente são os tornos e as fresas que conseguem fabricar qualquer peça de carro. Quando se tratar de carro. Né? Aqui no artigo 33 é a famosa venda por telefone, internet ou reembolso postal. Né? Internet é o que a gente chama de e-commerce, né? Que é o comércio eletrônico. Né? Então, na oferta ou venda por e-commerce, né, deve constar o nome do fabricante e o endereço na embalagem, publicidade em todos os impressos utilizados na transação comercial. Ok? Ficando proibida a publicidade de bens de consumo por telefone quando a chamada for onerosa ao consumidor que a origina. Ou seja, eu não posso fazer publicidade. Tá? Você liga lá no call center, aí bem no começo do Quadro do Consumidor, você que tem que ligar. Né? E aí, você ligava, você ficava 1 hora ouvindo propaganda lá da empresa, dos produtos dela. Você não conseguia falar com ninguém. E naquela época, era caríssimo o serviço de telefone. Então, para evitar esse tipo de coisa, que no Código de Defesa do Consumidor mudou isso daí. Não. Se a ligação for onerosa ao consumidor, ele que ligou e não foi um 0800 da vida, você não pode, ele tem que ser atendido imediatamente, não pode ter nenhum tipo de musiquinha, nenhum tipo de áudio fazendo oferta de outros produtos, fazendo propaganda da empresa. Tá? Exatamente. Você não pode onerar aquele cara que é o elo fraco da relação. O que faz, então, com a Latam, com a Azul, quando você quer comprar Não, uma mas aí, passagem? Fica lá escutando, mas aí, escutando, mas escutando. aí, mas aí você não está pagando pela ligação. Aí pode. Entendeu? Quando é 0800, pode. Não pode se você ligar e não for um 4004 ou 0800, aí eles não... Vamos supor que você fosse ligar num fixo deles normal, do teu celular num fixo dele normal. Tá? Que não é nem 0800, nem aqueles 4004, que é ligação local. Aí eles não podem. Ok? Bom, Ok. veja bem, aqui entra a questão dos prepostos.
Tá? A preocupação são os funcionários. Tá? Então, dependendo do que o cara falar para você, né, o fornecedor está vinculado. Tá? Eu tive um caso uma vez, há muitos anos atrás, 20, 25 anos atrás. Uma incorporadora lançou um empreendimento aqui em Cuiabá, grande. Né? E era o primeiro empreendimento deles. Foi um sucesso. Era um empreendimento, era um condomínio horizontal. E nesses tipos de negócios, né, que é venda por incorporação ou pelas incorporadoras, são vendas futuras. O bem não existe no momento em que você lança a incorporação. Existe a possibilidade de vir a existir. Então, nesse momento, você faz o que a gente chama de contrato preliminar, são contratos de promessa de compra e venda. Tá? A partir do momento que passou os anos, foram sendo identificados todas as benfeitorias que precisam ser colocadas lá no empreendimento, e a prefeitura vai lá e ele comunicou, encerrei a obra, está tudo pronto, a prefeitura vai lá, fiscaliza, confere que aquilo que foi aprovado foi realmente executado. Aí a prefeitura vai dar o que se chama ABIS. Esse é um ato jurídico da administração municipal, e só ela que pode dar, que faz com que todas aquelas unidades autônomas que eram uma promessa de existir, passem a existir no mundo jurídico. E aí, a partir daí, já não, se alguém for comprar uma unidade autônoma, já não é mais promessa de compra e venda, e sim compra e venda pura e simples. Porque daí já existe a unidade autônoma. Ok? Bom, feita essa explicação, então era início da incorporação, eles estavam fazendo, iam lançar o produto, né? que era esse condomínio horizontal fechado, e eles treinaram uma equipe de corretores de imóveis sobre o produto, o que era, as vantagens, parará, toda a área comum, um monte de benfeitorias na área comum, enfim. E alguns corretores de imóveis, por conta própria, resolveram fazer um folder, né, apresentando o condomínio, e no folder havia uma ilustração de uma piscina. E não existia no projeto de incorporação uma piscina. E aí, depois que foi entregue o condomínio, né, que as pessoas começaram a mudar para o condomínio e começar a construir as suas casas, falou, mas cadê a piscina? Não tem piscina? Não tem. Eles mostraram o folder. Quando eles mostraram o folder, ferrou geral. E aí a incorporadora não tinha como fazer piscina, porque realmente não tinha onde pôr. Teve que indenizar o condomínio, não os condôminos, mas o condomínio como um todo, com outras benfeitorias que correspondiam ao valor de uma piscina. Algumas centenas de milhares de reais. Tá? Por quê? Exatamente por conta do artigo 34. Tá? Que na oferta, né, a incorporadora foi responsabilizada, porque é uma responsabilidade solidária, pelo que o representante autônomo dela fez. Tá? E essa responsabilidade da incorporadora decorre do instituto que a gente chama de culpa em elegendo e culpa em vigilando. Tá? São duas expressões em latim. Ou seja, a incorporadora escolheu mal, elegeu mal os seus representantes autônomos. E
além de escolher mal, não ficou vigiando o que eles estavam fazendo, não estava acompanhando o que eles estavam fazendo. Então, como ela escolheu mal e não acompanhou, não vigiou o que eles estavam fazendo, daí decorre a sua responsabilidade. Tá? Isso é um instituto lá do Código Civil. Então, você veja que o Instituto da Culpa em Eligendo e a culpa em vigilando, ela acontece tanto nas suas relações normais, fora da relação de consumo, quanto nas relações de consumo. Por isso que quando você tiver uma PJ, né, e que você esteja no mercado de consumo, ou você é uma secretária executiva de alta gestão de uma empresa grande que está no mercado de consumo, você tem que selecionar bem os seus funcionários, os seus representantes autônomos, treiná-los bem e acompanhar tudo que eles estiverem fazendo. Porque se eles fizerem errado e gerar algum dano para o consumidor, a empresa responde. Tá? Óbvio que depois você pode, através de uma ação de regresso, ir atrás desse representante autônomo e pedir indenização. Mas, normalmente, as condenações são tão altas que, quando você chega lá no corretor, você fala, cara, ele não vai ter patrimônio para me pagar. Então, acaba que fica o prejuízo para a empresa mesmo. Você vai demitir o cara e vai ficar por isso mesmo, vai dar uma justa causa nele. E vai pagar os direitos dele e acabou. Você fica por isso mesmo. Fixe risco com todos. Tá? Bom, aí vamos supor que o fornecedor de produto ou o prestador de serviço viu que a oferta estava errada e ele se recusou a cumprir a oferta. Aí o consumidor pode, alternativamente, ir à sua escolha. Tá? Primeiro, exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, apresentação e publicidade. Bem quando saiu o Código de Defesa do Consumidor, teve uma grande rede, que eu não vou falar qual, que fez uma oferta dizendo, era assim, você quer pagar quanto? Só que eles não falaram, você quer pagar quanto de entrada. E veicularam essa oferta. A nível de Brasil, você quer pagar quanto? E uma pessoa chegou lá, comprou tudo que era eletrodoméstico, pegou tudo que era eletrodoméstico da casa dele, que ele queria para a casa dele, móvel, mas tudo. E falou assim, eu quero pagar R$1. E os caras falaram, não, vamos vender. Não, eu vou pagar R$1. Óbvio que isso daí foi parar na justiça. E no final da ação, eles tiveram que vender por R$1. Ele chegou depois de R$1 no processo, juntou a oferta. E aí eles falaram, não, mas era a entrada que podia. Não, você não disse isso. Você disse que quando você quer pagar, eu quero pagar R$1. Aqui R$1. E tiveram que mobiliar a casa do rapaz por R$1. Faz parte. Tá? Uma outra opção que o consumidor tem é aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente. Às vezes é porque não tem no estoque. Então tá. Acabou esse, então me dá outro. Tá? E rescindir o contrato com direito à restituição da quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e perdas e danos. Aí, normalmente, você pede para o juiz fixar. Tá? Então, vocês têm que tomar muito cuidado com a oferta, porque ela vincula e gera consequências jurídicas graves, muito graves. Tá? Então, vocês, um dia, trabalhando como secretária, uma grande empresa, oriente bem a sua diretoria.
Você tem que fazer a parte de vocês. Nem sempre os diretores vão seguir o que você vai falar, tá, gente? Isso é meio que normal. Por quê? Como normalmente, nesses casos, o brasileiro não é de ir para brigar, tá? Então, essas grandes empresas, quando eles se planejam, eles falam assim, olha, e aí vem os estudos, tá? Eles falam assim, olha, apenas, vamos supor, 5% das vendas vão para a justiça, tá? E tem gerado condenações. Um estudo de R$ 1 milhão todo ano. Todo ano, tá? O jurídico vai apresentar isso numa determinada reunião lá. Vocês vão estar presentes, vocês vão ver isso. Aí o cara falou, ok. Então, se eu desobedecer os princípios do Código de Defesa do Consumidor, tá? Abusar de publicidade, fazer escambau, não está nem aí para nada. Tá? Desses 95, tá? Dos 95% que não foram, o quanto isso corresponde de vendas? Eles fazem essa pergunta. Aí já não é mais o jurídico. Aí entra o comercial e fala, olha, isso representa 100 milhões. Aí ele falou, ok. Então, eu prefiro pagar 1 milhão por ano e aumentar 100 milhões. Ou seja, eu vou ganhar 99 milhões nessa brincadeira. Então, chupa o pau da barraca. E vamos provisionar todo ano em torno de 1 milhão para o jurídico para ele ficar pagando. E nós vamos atropelando o Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, isso é que as grandes operadoras, né, lá na Nicarágua de telefonia móvel faz, lá no Equador de energia elétrica faz, tá? Eles fazem estudo de caso pensado. Entendeu? Então, assim, nós vamos falar que nós estamos fabricando puro malte essa cerveja, mas façam de milho. Amanhã, depois de descobrir, não me interessa. Eu vou vender pelo preço de puro malte, mas eu vou fazer a cerveja de milho. Ok? Vou ser condenado lá em 1 milhão, mas eu vou vender com esse produto, vou ganhar 100 milhões, então vale a pena. Infelizmente, é assim. Tá? Tranquilo? Mas não, isso não ocorre no Brasil, tá? Ocorre, como eu disse, lá em outros países. Tá? Bom, publicidade. A publicidade, ela é oferta, só que em grande escala. Tá? Às vezes ela não fala assim detalhes da oferta, não vai vir o preço. Né? Ele vai tentar capturar a atenção de um eventual consumidor para que consuma aquele produto. Né? Então, aparece o lançamento de um novo tipo de cerveja. Ali você não está falando do valor, não está falando de nada, você só está falando, ó, tem esse produto aqui. Aí você vai lá na onde é o meu ponto de venda e veja preço, veja os demais dados que aí com relação à oferta em si. Tá? Então, a publicidade deve ser veiculada, deve ser tornada pública, de tal forma que o consumidor, de modo muito fácil e bem rapidamente, identifique que é uma propaganda, é uma publicidade. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, está obrigado a manter em seu poder, para a informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem. Você chega lá e fala, você está me dizendo que essa tua cerveja é puro malte, eu quero ver aqui.
me traga os dados técnicos, né? Os dados fáticos, ou seja, esse lote, como que ele foi fabricado, os dados técnicos, qual foi a receita que você aplicou, e os dados científicos, me traga os laudos do laboratório que ateste que realmente foi aplicado o malte correto e o lúpulo correto. Tá? É isso que está dizendo aí esse artigo. E aí o ônus dessa prova corre por conta de quem patrocina essa publicidade. Tá? Então, não é o consumidor que vai ter que ir atrás do dia que fabricou, né? Daquele lote, o que aconteceu naquele dia, que são os dados fáticos, os dados técnicos, qual foi a receita aplicada, qual foi o traço daquele concreto, né? E os científicos, qual é o lado que vai atestar a resistência daquele concreto, que foi feito naquele dia, tá? Isso tudo, por exemplo, quando você está construindo uma casa, cada vez que você faz uma concretagem, você tem que separar um pouquinho do concreto, fazer um corpo de prova, levar numa empresa especializada para ela dizer se aquele traço está dentro da norma ou não. Porque se não tiver, você tem que demolir e fazer de novo. Tá? Tranquilo? Isso é corriqueiro, tá? Quem mexe com construção civil. Só para vocês terem uma ideia de como é que funciona. Tá? Beleza? Bom, pessoal, nós já estamos fechando 1 hora de aula. 1 hora de aula. Tá? Apenas, então, para deixar registrado para vocês, que na próxima aula será assíncrona e eu vou deixar uma atividade para vocês, lá no AVA. Né? Vai ser uma atividade de revisão, tá, pessoal? Para a gente dar uma olhadinha aí no tudo que nós passamos aí. Até porque nós estamos bem adiantados no conteúdo, graças a Deus. Se vocês não fazem pergunta, então eu vou deslanchando. Mas eu tenho a impressão que vocês estão entendendo. Até porque vocês realmente são bem mais... têm uma capacidade de concentração e de raciocínio bem acima da média. Estão de parabéns. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Tudo bem aí, Xará? Dúvida não tem, não. Eu queria só consultoria. Qualquer hora você fala no particular lá, manda um zap para mim. Eu sou meio ruim para atender, porque eu tenho muitos grupos, sabe, Xará? Mas manda aí se você for uma realmente... Assim, sempre surge, sabe? Sempre Olha. surge. Hoje, por exemplo, surgiu uma operadora de cartão oferecendo para o meu esposo melhorar as milhas, né? Sair de 2 por dólar para 4, mas aí a taxa dele aquela tarifa, né? Seria de 2% do que ele gastasse. Ou seja, se você gasta 5.000, você vai ter 2% de taxa. E às vezes você não está nem pagando isso. O pessoal sempre tem uma pegadinha, alguma coisa que te puxa. A gente está com um processo também na Claro e na NET, porque eles ofereceram para nós um pacote, e aí, em função de cancelar outro, né? Então, ofereceram melhor, a gente já tinha e vão cancelar. Só que eles não cancelaram, não deixaram os 2 rodando. E a gente teve que pagar os 2. Aí eu aproveitei o seu embalo de falar que a Viva era melhor, mandei acabar com tudo e trocar de operadora. E isso aí está correndo, graças às aulas de direito. Não, dá. E muita coisa você resolve no juizado especial. E rápido, já foi protocolado. E até 20 salários mínimos, desde que não chega na instrução, você não precisa nem de advogado. Tá? Até 21 mil, né? Estou sabendo. Se chegar na instrução, tipo assim, mas esse tipo de coisa não chega na instrução, porque é só documento. Aí não precisa de testemunho, de nada. Né? Então, aí você não precisa de advogado. Entendeu? Dá para fazer de boa. Mas o meu cunhado tá auxiliando a gente, montou e tudo bonitinho, sabe? Aí eu vi aí o ônus da prova e tudo mais, eu falei, eu tenho isso escrito aqui. Mas, assim, essa matéria, esse segundo semestre, a gente coloca muito no lugar das situações. Então, eu acho que é por isso que a gente não tem tanta dúvida quanto na parte de direito constitucional, né? Porque a gente quase não vive essa questão de formação de um Estado.
E aqui não, aqui a gente está na realidade. Eu imagino É, que seja isso que deixa a gente mais atenta e o conteúdo ande mais. Mas é porque você muito faz mais. artigo, né? É Mas muita coisinha, muito detalhe. e outra coisa, a parte das punições administrativas e penais eu não entro, eu só falo dessa parte civil. Né? Senão aí fica. Eu tenho que dar 2 semestres de consumidor e não vira. Mas é isso E aí, tem que mudar o pessoal. nome, né, da graduação. É Hein, verdade. prof? Oi? Eu tenho uma pergunta, mas não é sobre atividade, é sobre o conteúdo. Pode falar. O senhor lembra do dia 18 que a gente tinha marcado, de dezembro? Lembro, Não lembra? Você lembra, lembro, Alessandra? lembro. E Que é aí, o... professor, como que vai ser? Vai ser, não vai Uai, ser? vocês é que tem que. Eu já falei, vocês se organizem. Vocês se organizem, a costela eu dou. Já falei isso. Tá? Já Eu não boto. na minha agenda já tá até marcado, já até falei com o Atos, já. Ah, você que trabalha com Atos, Sim, eu trabalho no mesmo lugar que ele. ele me falou. Ah, que legal. Inclusive ele que é o assador. Sim, eu comentei com ele, ele falou, já sei até quem que vai assar. Não, tá de pé, a gente vive fazendo isso aí. Inclusive, no final de Então a semana. gente já combina de ser o Sim, dia 18 mesmo de dezembro, para o é. almoço de preferência, né? Para a gente Uhum. ficar livre, quem pessoal que é mais novo aí, poder voltar para casa mais cedo. Eu não poderei Sim. ir. Por quê, Franciele? Festa da empresa. Ah, Acontece. Porque nessa época do ano é confusão atrás de confusão. Né? Por exemplo, da minha loja é dia 11. Eu já vou, é dia 12. Mas eu já vou no dia 11, porque eu me incumbiram de levar 3 barris de show. Eu já vou O meu pegando. também eu tenho no dia 11 também eu tenho da empresa. Não, é só vocês baterem certinho, definir o que vocês vão. A única coisa que eu preciso é o seguinte, me confirmar, né? Porque sempre as pessoas estão me pedindo lá emprestado. E eu sempre estou cedendo. Então, me confirme. E aí, o que nós combinamos? Eu vou dar costela, vocês levam a bebida de vocês, né? E me digam quantas pessoas que vão certinho, porque é para eu definir o tamanho da costela, para não faltar, porque coisa de gordo tem que sobrar comida, não pode faltar comida. E tá de pé. É só vocês se organizarem. Tá? Mas me confirme. Entendeu? Porque direto estão pedindo lá e eu libero. Aí, bem que se for, tipo assim, uma outra turma, Eu dá já para tô até com a juntar. roupa livre. Oi, Adair. adorei a dela. A Daiane já tá até com a roupa de ir. Tá bom. Tá bom. Né? Então, ó, é só me confirma certinho, Xará, capitania, isso, porque se ficar solto aí chega em cima da hora não dá certo. Já passa uma listinha, vê quem que Pois vai. é, mas eu tô achando que acho que é só eu, a Daiane e talvez a Ana Flávia. O povo tá quieto, o povo Não, não tá aí se conversando for pouca muito. gente, aí a gente faz aqui no Bonavita, onde eu moro. Daí eu pego uma Então, vamos churrasqueira. ver aí direitinho. Agora, se for assim, a turma em peso, aí vai lá para São Gonçalo Beira-Rio. Tá? Aí só me definam certinho. Certinho. Se for até 8 Tá. pessoas, eu faço aqui no Bonavita. Se for mais de 8 pessoas, aí fica lá no São Gonçalo Beira-Rio. Beleza? Qual foi a data, Lê, que você decidiu? Dia 18 Dia de 18. dezembro. Um sábado. É bem melhor. Exatamente, é um sábado. Sim. Porque no domingo, às vezes a pessoa já tem um compromisso com família né, e por almoço, às vezes a pessoa trabalha até meio-dia, já consegue sair e pegar o almoço, e assim mais fácil. E domingo lá é complicado. Domingo lá lota. E a minha casa é bem Então. no fundo do bairro. Então, assim, é lotado. No sábado é tranquilo. Entendeu? Sei nem onde é, mas passa aí o Não, mas endereço aí que eu o passo, Waze a chega. localização. Não, lá é um Tá lugar certo. bonito, tal, lúdico. A casa é simples, gente. É bem simplona. A gente fica debaixo da mangueira lá.
Se tiver chovendo, a gente dá uma mexida. Eu tenho um salão lá que eu comecei a fazer e não terminei, mas ele está coberto, não tem janela, mas está coberto, dá para a gente ficar lá, é mais fresquinho. E a gente organiza, tá? Mas assim, é um lugar bem bacana, será um prazer receber, tá bom? Então, até sem Combinado, ser então. na próxima quarta, na outra, e eu vou deixar a atividade para vocês. Fiquem com Deus. Até o dia 17. Até o dia 17. Um abraço a todos. Bye, bye. Tchau, tchau, professor. Tchau. Tchau, tchau, prof. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.